Olá, seja muito bem-vindo ao programa Liderando. Hoje o programa aborda um tema muito especial, inteligência emocional e gestão de pessoa. Então, estamos aqui com a nossa convidada também especial, nossa querida Márcia Razia, ela que é coach, ela que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso voltado à área educacional, também especialista em gestão de pessoas, também mestre em ciências da educação. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Rui. É um prazer muito grande estar aqui conversando, batendo papo com você. Olha que coisa boa. Vamos bater um papo. Esse papo é maravilhoso e você não pode perder. Te convido a ficar até o fim do nosso programa porque você irá ser beneficiado com algumas informações vinda da Márcia Razia. Mas, Márcia, me fala, a evolução da gestão de pessoas no Brasil. Esse é o primeiro tema que eu quero abordar. Como é que anda a gestão de pessoas no nosso país? Bom, para falar como anda a gestão, né, do nosso país, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né, Rui? Porque, assim, vamos dizer assim, lá no tempo da indústria, por exemplo, né, então a empresa não via a gestão de pessoas como vê hoje, né? Então, via como uma máquina, por exemplo. Aí, então, a gente pode ver a empresa aí como uma visão estruturalista, funcionalista, cada um fazendo sua parte, sem ter essa integração. E não tinha esse cuidado que se tem com as pessoas, né? Então, ela vem desse processo aí dos anos 60, aí ela vem acompanhando ao mesmo ritmo da evolução histórica, a evolução social e, principalmente, a evolução econômica. Então, a gente pode dizer que saiu assim, de uma visão funcionalista, estruturalista, e vem seguindo já com um entendimento de uma visão de empresa sistêmica. O que seria sistêmico? Seria um sistema, né? Então, todos interligados. Na verdade, a nossa educação deveria ser sistêmica e não é. Ela é mais funcionalista do que sistêmica. Então, a gente sai de uma visão funcionalista, sistêmica, aí a gente já começa a ver as pessoas de uma outra forma, né? E passa a ver numa organização, vamos dizer assim, organizacional, mas ainda não entende o que a gente entende hoje de valorização da gestão de pessoas. E hoje a gente pode dizer, nessa evolução, né, que a empresa passa por um período operacional, gerencial, até chegar aos dias de hoje. Então, hoje, o foco, a palavra-chave, eu diria que seria desenvolvimento humano. Então, aí a gente já começa a entender as pessoas, o seu valor que ela agrega à empresa, né? O seu desenvolvimento dentro da empresa, que a gente pode falar hoje de desenvolvimento, que seria o que é desenvolvimento humano? Formação, dar formação. Dar desenvolvimento para essas pessoas. Aí elas vão se sentir valorizadas, né? Aí tem um autor que fala assim, ela vai se sentir, ela vai estar pertencendo à empresa. Ela vai dar o melhor de si para a empresa. Mas, infelizmente, algumas empresas ainda não entendem isso. Tem algumas empresas, sim, que já estão evoluindo, e você dá cursos, e a gente vê muito isso. Mas a gente entende que hoje, se a pessoa for valorizada, com certeza, ela vai ter mais resultado e vai produzir melhor para a empresa. Isso é muito benéfico para a empresa no qual investe em capacitação para essas áreas, ou seja, para o desenvolvimento humano. Em grandes empresas hoje, a gente fala formação em company, né? Formação em serviço, que é o que mais. E a formação em serviço ela é boa porque ela nasce de uma necessidade da empresa. Então, se eu estou precisando, eu percebo que minha empresa não tem líderes, por exemplo, então eu vou fazer uma formação de líderes, como você faz nas suas formações. Se a minha equipe não está tendo resultados positivos, então vamos fazer uma formação para que eles se integrem e tenham esse resultado. Então, vai nascer da necessidade, o bom atendimento de uma empresa. Então, por isso que as empresas têm que fazer planejamento estratégico, e dentro desse planejamento estratégico fazer a avaliação, que a gente chama, na educação a gente chama de avaliação institucional, que é o que a gente faz pelos segmentos para entender o que ela precisa ser melhorada. Ô, Márcia, em relação à gestão de pessoas voltado à educação, ou seja, as escolas, as faculdades, o quanto isso também pode estar acrescentando? Bom, isso seria muito bom, mas infelizmente a gente vê muitas dificuldades nas instituições, eu digo escola,
com pessoas com dificuldade de exercer isso. A escola pública, por exemplo, nós vamos até fazer uma formação agora na rede municipal de Barreiras, justamente relações interpessoais, relações humanas dentro da escola. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é bom falar também que a escola ela não trabalha inteligência emocional e desenvolvimento humano nos nossos alunos. Ela também tem um ranço e um legado de uma história, que a gente pode chamar lá dos jesuítas, uma escola, uma educação tradicional, autoritária, onde só o professor é detentor do poder, é só o professor que sabe. Não tinha essa mediação. Você que tira a gente... o formato o posicionamento das cadeiras, isso, das mesas. Isso. Eu passei algumas imagens exatamente assim, um atrás do outro, né? Aquela formalidade. Inclusive, tinha escolas que tinha aquele degrauzinho que você ficava em cima. Então, você era todo poderoso, né? O professor. E hoje, e segue também a mesma evolução da gestão. Em educação, a gente tem as tendências educacionais. Começa lá na tendência tradicional, passa pela crítica, até chegar à contemporânea, que é o momento pós-crítico. Então, hoje, a gente ainda tem essa relação de mediação com o professor, mas na escola, o currículo da escola. E aí é bom que a gente coloque o currículo que eu estou falando, não é o currículo vitae. A gente tem vários tipos de currículo na escola, seria a gente para debater muito. Mas a gente pode dizer que existe o currículo prescrito, que vem do MEC, que está nos livros didáticos, que está no plano do professor. Mas, fora isso, a gente tem o currículo oculto, que é o que o professor passa. Nós temos o currículo vivido, né, real dentro da escola, que são toda essa diversidade que a gente fala hoje. E às vezes, ainda se fala em desenvolvimento humano, inteligência emocional, no currículo oculto, mas no prescrito, de jeito nenhum, não se trabalha isso. E é por isso que nossos alunos saem do Fundamental 2, passam pelo ensino médio e não estão preparados para entrar no mercado de trabalho e não estão preparados com os conflitos, os problemas e as angústias que nós temos. Se nós trabalhássemos inteligência emocional na escola, via os currículos, com certeza nós teríamos jovens mais preparados emocionalmente, as pesquisas mostram que até nos relacionamentos eles são melhores, e poderiam estar empreendendo muito melhor. Perfeito. E lembrando que a inteligência emocional, o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele defende muito 5 elementos, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a motivação, as habilidades sociais e a empatia. Então, como, se eu não me encontro, ou não sou capaz de lidar com as minhas próprias emoções, como é que eu vou lidar com outras pessoas? Que é o primeiro pilar. Isso afeta nos relacionamentos dentro de uma empresa, dentro de casa, ou seja, em vários ambientes. Eu acabo não me aproximando das pessoas e fico me isolando, evitando o contato. E outra coisa também que é um grande pilar para qualquer profissional, preste atenção, existem 3 grandes pilares para você desenvolver a sua carreira: comunicação, relacionamentos interpessoais e negociação. E aí, como é que eu vou desenvolver a minha carreira profissional se eu não utilizo ou não faço desenvolver a inteligência emocional em minha vida? Exatamente. A escola não faz nem você pensar como deveria pensar, imagine. Eu estou falando isso, claro que é muito relativo. Nós ainda estamos num período, né, numa tendência que tem professores que instigam isso, sim, não vou dizer que é total. Mas é como você disse, não é preparado. Ele não se conhece, ele não trabalha com questões, com ferramentas, por exemplo, para ele se autoconhecer, se autoavaliar, né? E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vai conhecer o outro, melhor a gente vai conviver com o outro. Exatamente. Então, se ele não é trabalhado, se ele não é desenvolvido, a gente só ouve falar, mas a gente não trabalha. Por exemplo, a empatia. É tão bonito falar, age empaticamente. Mas e aí, será que eu sou incentivado a isso? E até sei a definição, né? Isso. Todo mundo sabe se colocar no lugar do outro. Mas o que é isso na prática, né? E são coisas que não são trabalhadas em nossas escolas, infelizmente não são. E aí a gente tem essas lacunas e poderia dizer que tem coisas ainda que vão interferir demais na idade adulta, né? São coisas que até Freud explica, vai ficar no inconsciente e em algum momento vai ser colocado para fora isso, né? E então, às vezes não é bom.
Isso, com certeza, não é bom. Às vezes ele vai ter que depois buscar aí profissionais para se entender melhor, se conhecer melhor, para lidar melhor com o outro. Então, para aquele empresário, para aquele professor que está assistindo o programa, que está acompanhando o Liderando, inteligência emocional pode ser aplicado na empresa, junto com seus colaboradores, mas também pode ser aplicado na escola. Currículo oculto, ou seja, o professor pode tem passar que... pelo currículo oculto, mas pode também estar agregando em outras disciplinas a inteligência emocional. Por exemplo, ontem na UFOB estou trabalhando gestão de pessoas e falando dos pilares de Goleman, trabalhei uma ferramenta que é o SWOT, né, que você já, claro, aplica sempre, que é conhecer seus pontos fracos e seus pontos fortes. E aí eu pensei que fosse muito fácil, né? Eles já estão no ensino superior. Nossa, eles chegaram tão angustiados na escola, na faculdade ontem, Rui. Eu não consegui fazer, eu fiquei pensando, né? Então, falta de cultura, falta de hábito de escrever de você mesmo. Por exemplo, ele até falaram, um ponto fraco, a gente ainda consegue alguma coisa, mas meu ponto forte eu não sei, eu não estou conseguindo. Então, para você ver que ele não foi trabalhado, e a gente escreve muito pouco sobre nós mesmos. A gente pensa muito pouco sobre nós mesmos. Ou seja, na maioria das vezes, estamos com o olhar voltado para o outro. Isso. Para o que as pessoas estão fazendo de certo ou de errado, mas nem sempre eu estou me avaliando. Isso. E uma forma... tem uma ferramenta, não sei se você conhece, em educação, que são as narrativas, né? Então, as pessoas têm dificuldade, as narrativas, e já conheci vários casos que depois que ela coloca a narrativa de história de vida dela, de onde ela conheceu, ela começa a pensar melhor sobre ela e dar mais valor. Então, é interessante nós fazermos essas narrativas com os nossos alunos. Vamos escrever essa linha do tempo, né? Essa linha emocional, talvez, que sai muita coisa interessante para a gente ser trabalhada. Não só na faculdade, não só no curso superior, mas em qualquer situação. Isso, nos cursos, nas formações, numa vivência, né? No momento com o coordenador, com os professores, enfim, tem eles momentos que a gente pode estar trabalhando isso. Mas, Rui, é bom falar também assim, você que está falando sobre inteligência emocional, você é 100% inteligente emocionalmente? Aí a gente pode dizer que é um exercício. Exato. Né? Cabe a nós colocarmos sempre em prática a autoavaliação e o exercício do querer fazer. Porque também tem isso, se a pessoa não quer, ela não vai conseguir. Mas a gente chega numa idade e sempre a gente está evoluindo na inteligência emocional. Ou seja, é o que não pode parar. É o que não pode parar. Não existe um ponto Exato. limite. Você nunca está perfeito de inteligência emocional. É você se permitir a evoluir sempre. Isso. E a dica, Márcia, para quem quer se descobrir mais, para quem quer se conhecer mais, ou seja, autoconhecimento, qual dica que você pode estar compartilhando? Bom, dicas que eu tenho feito, assim, leituras, eu acho interessante, bons vídeos, né, de pessoas que falam sobre inteligência, porque você sabe que antes o que prevalecia era a inteligência intelectual. Isso. Era a técnica. Então, se você fosse bom nisso, estava tudo certo. Mas hoje eu diria que 60% você tem que ter inteligência emocional. Perfeito. E 40% técnica. Eu falo isso para os gestores e falo isso na aula de gestão. Então não adianta você saber tecnicamente muita coisa se você não sabe lidar com as pessoas, se você não se comunica, se você não é assertivo, se você não sabe ouvir, se você não sabe falar, né? Isso é muito importante. E isso mexe muito com a gente, que a gente já começa, nós que já estudamos um pouco, que a gente já coloca isso nas formações, aí a gente percebe claramente em alguns momentos, na escola, na empresa, em instituições, que as pessoas precisam melhorar essas habilidades sociais para serem melhores dentro de uma sociedade, dentro do nosso convívio, porque tem pessoa... a melhor coisa do mundo é você ser bem recebida, ser uma pessoa agradável, né? Mesmo que você seja assertiva e diga o que, francamente, às vezes, verdadeiramente, para a pessoa mudar, que isso é difícil também, né, Rui? É um As desafio. Pessoas não entendem que a gente está falando para melhoria, né? Isso é um feedback que a gente fala quando a gente conhece a pessoa. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje, assim, são as relações humanas, são essa gestão aí. Maravilha. Então, construa um caminho diferente. Vamos a um intervalo e já eu volto com mais Liderando. Não sai daí.